passava pelo liceu, pela escola normal, pela escola de artífice, que aqui virou Escola Técnica Federal de Goiás, e chegava na Faculdade de Direito. Então essa rede de ensino completa, ela foi retirada da cidade de Goiás e trazida para Goiânia. Então vamos dizer, com exemplos também de outros processos mudancistas. Por exemplo, seria o mesmo que a UFRJ sair do Rio de Janeiro e vir para Brasília. Né? Isso não aconteceu, porque existe uma sabedoria milenar que diz o seguinte: escola não se tira, escola se constrói outra. Então, não tirou o UFRJ do Rio e passou para Brasília. Lá se construiu o UNB, um centro de excelência do mesmo nível que é o UFRJ. Não se tirou o Colégio Pedro II do Rio e passou para Brasília. Por exemplo, na mudança de Minas Gerais, não se tirou a Faculdade de Minas, que era a faculdade de engenharia mais reconhecida no Brasil, e passou-se para BH. Porque vocês sabem que Minas Gerais também teve uma mudança no final da década de 19, né? Saiu de Ouro Preto e construiu-se Belo Horizonte. Aliás, foi uma experiência que embalou muito, inspirou muito, 40 anos depois, a construção de Goiânia. Então, por isso que o lema era esse, era construir, do mudancismo condicionado, construir sem destruir. Foi um pacto selado entre o governo estadual e a elite política vilaboense. Mas ela havia uma antítese dela, que era o mudancismo incondicionado, que tinha o seu lema, destruir para construir. Ou seja, vocês têm que perceber que em 1933, a grande referência de crescimento econômico, desenvolvimento, era o Hitler na Alemanha, que ascendeu como chanceler em 1933, e o Mussolini em 22 na Itália. Então eram governos autoritários. Aliás, mais da metade do mundo era governado por governos autocráticos. Tá certo? Então esse destruir para construir é exatamente o que o nazismo pregava. Tá certo? E essa corrente do mudancismo incondicionado foi, ao final, vitoriosa. Gastar-se tudo com Goiânia e nada com Vila Boa. Além dessa prova objetiva, que foi os resultados eleitorais, que eu já falei, a vitória ludoviquista na cidade de Goiás, também os textos legais que foram analisados, eles dão vazão a esse acordo. O primeiro deles foi o decreto que escolheu Campinas para a capital. Eu me referi agora que em BH foi a grande inspiração de Goiânia. E eu fui estudar a fundo o processo de escolha de BH. E lá foi o grande momento de tensão, foi exatamente o local da capital de Minas Gerais. Porque as regiões de Minas se digladiavam para puxar a capital para mais próxima de si. Tá certo? Então, a grande tensão em Minas foi o local da nova capital. E em Goiás, se antecipou essa discussão para 33 e não para 35, quando havia a Constituinte, para consolidar Campinas e iniciar a construção da cidade, gastando-se muito dinheiro e tornando, em 35, a cidade irreversível. Ora, se nós já gastamos 2 anos de febris investimentos, né, um estado pobre como o nosso era a época, como é que nós vamos agora falar, não, Campinas não vai ser mais a capital? Então, nem a oposição, em suas emendas parlamentares, na Constituição de 35, discutiu o local. O local estava consolidado. Se discutiu outras coisas, mas o local de Campinas estava consolidado. Então, na realidade, a gente interpreta que o interventor desviou essa discussão que foi muito candente em Minas Gerais, e aí acabou sendo, a grande tensão em Goiás, acabou sendo a compensação na nossa capital antiga, né? O que não aconteceu em Minas Gerais, por quê? Porque Ouro Preto tinha todos os serviços, o desembargador Fava, Ouro Preto tinha todos os serviços urbanísticos. Lá tinha água encanada, que em Goiás não tinha. Lá tinha energia elétrica, que de Goiás tinha. Lá tinha serviço não só de coleta, mas tratamento de esgoto, que em 1897 é uma coisa admirável, até hoje. Metade dos municípios brasileiros não tem água e esgoto tratado. Lá já tinha. E mais, o que é espantoso para a topografia de Ouro Preto, lá era servida um trem de ferro.
o que na realidade aconteceu porque o Dom Pedro II era um apaixonado por Ouro Preto. E essa paixão dele por Ouro Preto acabou sendo uma república, um peso muito grande, e aí foi uma das explicações para a mudança e a construção de BH. Em Goiás não havia nada disso, só havia desse serviço energia elétrica. Então o texto de 1933, que escolheu Campinas, voltando à questão do local, ainda no período autoritário, tem um artigo que fala o seguinte: o governo empregará medidas concetâneas para salvaguardar a sua antiga capital, resguardando-a de sua decadência. Então o próprio decreto do governo já falava, já previa a possibilidade da decadência da cidade. O segundo é a disposição do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Goiana de 35, que usava mais ou menos essa mesma expressão, que o governo deverá empregar medidas concetâneas para salvaguardar a sua capital. E por fim, o projeto que regulamentaria esse artigo constitucional, que foi o projeto de lei número 1 de 36, apresentado na Assembleia Legislativa Ordinária, e que previa uma série de medidas de benefícios para a cidade de Goiás, sobretudo colocação de água nos lares vilapoenses, que a cidade não tinha. Como é que era servida a cidade? Se contratava pessoas que iam nos chafarizes, enchiam os latões d'água e voltavam para casa. Isso era como se fosse uma indústria na cidade. Então, esse projeto de lei número 1 de 36, ele previa uma série de benefícios para a cidade de Goiás. Infelizmente, essa lei não foi aprovada, nunca foi aprovada, e a cidade perdeu todos os seus servidores estaduais, federais que vieram para Goiânia, toda a rede de ensino pública completa que havia na cidade, todos os estabelecimentos vieram para Goiânia. Lá só ficou um estabelecimento privado, que foi a Escola Santana, o Colégio Santana. Todos os outros vieram para cá. E 8 consulados de países que estavam na cidade vieram para Goiânia. Então a cidade realmente sofreu um baque muito grande na questão, sobretudo, imaterial. Então aquela geração de Sebastião Fleury Curado, de Luiz do Couto, de professor Ferreira, que eu reputo um dos maiores intelectuais de Goiás, e a propósito foi presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, um dos seus fundadores, o primeiro presidente. Essa geração, quando ela se extinguiu, não conseguiu ter uma nova geração para sucedê-la à altura, do ponto de vista cultural. Então, muitas vezes se fala da questão material, que a mudança preservou a questão material, mas isso foi o de menos. O mais difícil é você formar num centro urbano um cérebro da dimensão do professor Ferreira. Isso você demanda décadas e décadas para você conseguir atingir um nível intelectual desse. Então, em resumo, é isso. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma para elucidar algumas questões. Estou disposto a debater esse assunto, se alguém quiser debater. O texto está nesse livro aqui, Primeira Fase da Justiça Eleitoral. Nós, na verdade, fizemos 2 textos, eu e o Thales, esse e um outro sobre o deputado Salomão de Faria. Um abraço, muito obrigado a todos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, é só levantar a mão que nós levamos o microfone. Doutor Jorge, parabéns por elucidar tantas questões importantes. Só para um alento para a cidade de Goiás, a mudança da capital para Goiânia, com todas as negativas históricas apresentadas e outras que ainda a gente poderia acionar, a saída para Goiás foi mergulhar em si mesma, Ela criou uma redoma de manutenções, ela manteve a sua arquitetura vernacular, ela preservou a sua
ecologia, né? O seu meio ambiente dadivoso, preservou suas tradições culturais, né? Como a procissão do fogaréu, entre tantas outras, e tudo isso, dialeticamente, ao longo do processo histórico, possibilitou a ela ficar mais importante internacionalmente do que Goiânia, sua algoz, com o título de Patrimônio Mundial. Então a história também tem isso. Muito obrigado pela pergunta, professor Chaú. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Bem, vou aproveitar. Primeiro, parabéns, Sr. Jales, pela brilhante palestra, como sempre. E, inclusive, é algo que pensei em colocar na parte da minha palestra, uma parte do senhor, mas acho que é melhor o autor falar do que o inspirado, que é o caso de Bonfim. Eu esperava ouvir um pouco mais sobre a questão de Goiânia e Bonfim. E a minha pergunta é essa: se Campinas foi uma opção autoritária, Bonfim, que era outro caso, não era. Eu queria ouvir o senhor um pouco mais sobre esse caso. Alguém sabe o que é Bonfim? Falou Bonfim aqui, quem que é? O sobrenome de alguém? É verdade. Ninguém sabe? Silvânia. O município hoje de Silvânia, chamava Bonfim. Quero agradecer aqui a presença do meu direto amigo, Dr. Rodrigo Bustolin. Nós trabalhamos juntos lá no Juizado da Infância e Juventude, aprendi muito com ele. A primeira pergunta foi do Chaú sobre a cidade mergulhar-se em si mesmo. Não tinha opção, né, Chaú? A cidade ela ficou reduzida realmente e a única opção dela foi a saída de transformar-se em cidade-museu, né? Então, na realidade, esse projeto é uma coisa interessante. Eu até fiz no meu discurso lá eu assumi agora uma cadeira no mês passado no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, no Rio de Janeiro. O meu discurso eu fiz exatamente na perspectiva da navegação fluvial, que o projeto da elite vilaboense, né, quando eu falo vilaboense, é Vila Boa. Por que Vila Boa? Porque o Arraial de Santana foi transformado em Vila Boa. O nome era das vilas, que na questão administrativa da Brasil Colônia, era Arraial, Vila e Cidade. Hoje a gente tem distritos, município e tal. Naquela época era assim: Arraial, Vila e Cidade. E aqui era Vila Boa. E é engraçado que em Minas Gerais era Vila Rica, que é Ouro Preto, e a capital do Mato Grosso não era Cuiabá, era Vila Bela da Santíssima Trindade, que é no Rio Guaporé. O Rio Guaporé era a divisa do Império Espanhol com o Império Português. Então se construiu a capital lá, no Rio Guaporé, para evitar que os índios das povoações jesuíticas avançassem no território português. Então a nossa cidade que chamava Vila Boa de Goiás. E a perspectiva da elite vilaboense era que o Rio Araguaia fosse o nosso contato com o mar. Tanto que o historiador francês Laurent Vidal, ele chama a cidade de Goiás de capital atlântica da capitania de Goiás. Porque existia uma rivalidade entre Meia Ponte, que é Perinópolis, e a cidade de Goiás. Só que Meia Ponte estava vinculado ao Rio Tocantins. O Rio das Almas é tributário do Rio Tocantins. E o Rio Vermelho, que está dentro da cidade de Goiás, ele é tributário do Araguaia. Então a perspectiva da elite vilaboense era que tivesse navegação fluvial, do Travessão para frente, que era um rio navegável até o Araguaia, e do Araguaia chegássemos até Belém do Pará. E aí fizéssemos o nosso comércio via Belém do Pará. Essa era a perspectiva do desenvolvimento da cidade de Goiás, que nunca foi dado vazão, primeiro porque o Império Português nunca quis, porque ele tinha medo do contrabando de ouro, né? Só podia fazer a comunicação de Goiás por terra. Só que na época de chuva, o trajeto de São Paulo a Goiás eram 3 meses. Quando se chegava, era 3 meses. Então, o Império Português nunca desenvolveu, ao contrário dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, o Missouri, Mississippi, sempre foi pujante e sempre interiorizou
a nação americana. Então, o nosso desenvolvimento não foi fluvial, foi terrestre, tá certo? E aí o Shaul fala da questão da cidade ser em si mesmada, em si mesma, é por causa disso, né? Ela não tinha perspectiva e o que restou foi a cidade ser transformada em cidade-museu. Com relação à pergunta do Felipe sobre Bonfim, é porque é o seguinte, eu falei para vocês que a grande tensão do processo mudancista em Minas Gerais foi exatamente o local da futura capital. Então existia uma guerra em Minas Gerais, né? Uma guerra em Minas Gerais. E o Pedro Novico, percebendo isso, 40 anos depois, o que ele fez? Ele desviou desse negócio, não vamos ter essa confusão não. O que ele fez? No período autoritário, em que não havia ainda legislativo aberto, ele fez um ato, em 32, logo depois da vitória da Guerra Civil Paulista, ele fez um ato nomeando 8 membros, para uma comissão incumbida de escolher a futura capital de Goiás. Desses 8 membros, Jaime Câmara fala que ele tinha 5 votos certos. Ele pegou duas instituições com muita credibilidade, que era a Igreja Católica e o Exército Brasileiro. Nomeou lá, nessa comissão, o Coronel Pirineus, do Exército, chefe do 6º BC, sediado em Pameri, e o arcebispo de Goiás, que já havia, 10 anos antes, mudado o episcopado da cidade de Goiás para Bonfim, e lá granjeado liderança política, se constituído como grande líder político da cidade, e levado uma série de benefícios, inclusive a estrada de ferro, Goiás, passava quase na frente da cidade de Bonfim. Então ele constituiu uma comissão de 8 membros para escolher o local. E aí, bom, essa situação estava um pouco obscura, e aí eu fui pesquisando, achei o relatório essa comissão de 8 tirou uma subcomissão de 3. E essa subcomissão avaliou 4 locais e concluiu que o melhor local para a capital seria no que é hoje a cidade de Silvânia. E fez um relatório que foi sonegado praticamente tudo. Eu achei esse relatório num artigo do Domingos Velasco, no bojo de um artigo do Domingos Velasco, publicado em 35. E o relatório falava exatamente isso, que Goiás nós tínhamos 6.000 contos de réis, era o orçamento de Goiás. O que é conto de réis? O salário do desembargador era 1 conto de réis. O orçamento de Goiás era 6.000 contos, só para ter um parâmetro, né? Conto de réis, o que é conto de réis? O salário mensal do desembargador era 1 conto de réis. O orçamento de Goiás era 6.000 contos de réis. Então a construção em Bonfim reduziria os custos de 800 contos de réis. Então era mais de 10% do valor do orçamento. O que não pode ser desconsiderado. Por quê? Porque Campinas não era servida com trem de ferro. Naquela época não tinha posto de gasolina, a gasolina era um produto raro. A gente estava no entre-guerra, entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra. Então, isso não pode ser desconsiderado num estado como o nosso, que era o antepenúltimo na economia brasileira. Só ganhava do Mato Grosso e do Piauí. E aí a subcomissão escolheu, fez um relatório, tal, concluindo que a melhor cidade para construir era Bonfim. E aí diz o memorialista Joaquim Rosa, em seu livro Por Esse Goiás Afora, essa subcomissão foi levar o relatório para o interventor Pedro Novico. E aí ele falou que, isso Joaquim Rosa contando, que ele leu com muita atenção, ficou meditando lá uns 15 minutos, e ao final disse o seguinte: senhor urbanista, o relatório está excelente, só que em vez de Bonfim, o senhor vai riscar e botar Campinas. Isso é o Joaquim Rosa que fala, está no livro dele, não estou inventando nada, tá certo? E assim só apareceu o relatório que concluía para o Campinas, tá certo? E a simplicidade desse relatório, de 10 páginas, é impressionante, quando comparado com o mesmo relatório de BH, feito por Daniel Arão, que é o avô desse historiador, Daniel Arão Reis. Um relatório de altíssimo padrão, estudou até temperatura, terreno, topografia, clima, etc. Então foi assim, né, a escolha de Campinas, né? E depois que eu falei para vocês, a escolha foi no mês de abril ou maio de 33.
E a Constituinte estadual, que é a nova ordem constitucional, ela pode tudo, ela pode pôr abaixo tudo, né? Uma Constituinte pode colocar tudo, sobretudo essa questão de mudança de capital. Só quem podia decidir isso era a Constituinte estadual. A federal não podia. E aí o que aconteceu? Quando veio em 35, que começou em abril de 35 a discutir a Constituinte, né, os assuntos, e o assunto mais palpitante era a mudança, já tinha 2 anos de febris construções em Campinas. Então se convalidou Campinas. Nem a própria oposição teve coragem de discutir o local. Né? Subliminarmente você percebe que Campinas ela não estava em discussão. Ela queria atravancar, falando o seguinte: só se mudar a capital após o trem de ferro chegar na cidade de Goiás. O que seria uma mudança sine die, ou seja, sem data. Porque dependeria de vários outros fatores que não do próprio governo estadual. Né? E acabou sendo escolhido, portanto, Campinas nessa série de acontecimentos aí. Ok? Obrigado. O tema da nossa próxima palestra será a participação política das mulheres nas eleições brasileiras, com a doutora em História Política pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, com pós-doutorado em Antropologia Social pela Universidade de Brasília e em História pela Universidade Federal do Espírito Santo. É professora efetiva da Faculdade de História e do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal desde 2011. Desenvolve pesquisas sobre relações de gênero, feminismos, emoções, sentimentos, literatura, maternidade e história. Com a palavra, a doutora Ana Carolina Eiras Coelho Soares. Tá ótimo. Bem, boa tarde a todas as pessoas que estão aqui nos assistindo ao vivo e que estão nos assistindo online. É uma honra poder participar desse projeto que me surpreendeu com o convite, uma vez que eu trabalhei no meu mestrado com o Rio de Janeiro, né, a capital do Brasil, no século XIX, e no doutorado também, né, mas já voltada para o Código Civil, trabalhando ele e os jornais. E quando eu vim para Goiás, certamente, eu comecei a orientar algumas dissertações e teses que versavam sobre Goiás. Mas não sou uma especialista em política goiana. Então, quando eu fui convidada, eu fiquei muito honrada com o convite. Tentei fazer algumas observações interessantes, boas, e conversando muito com o Felipe, né, que intermediou esse convite, eu tenho algumas observações modestas sobre a questão da participação política das mulheres e quero contribuir aqui ao máximo. Estou aberta às sugestões, aos apontamentos de vocês, tá? E vamos lá. Eu queria trazer também, né, obviamente, fazer um entrecruzamento, porque, obviamente, Goiás e o Brasil vão estar muito, né, entrecruzados
nessa luta, que é a luta da participação política. Acho que é a primeira coisa que eu queria falar. Né? Goiás não é um gueto, principalmente, né? Uma coisa que eu falo muito quando a gente vem discutindo sobre, né, a política goiana, é o quanto que ela se reflete e o quanto que ela vai para o Sudeste e ela discute com o Sudeste e ela volta, ela é muito viva. Toda essa discussão das mulheres, as mulheres goianas, elas discutem muito, elas trocam cartas. A Berta Lutz, ela discutia com as mulheres em Goiás e voltava, tinha uma ligação. Você tem um trabalho muito bom, uma tese de doutorado muito boa, escrita pelo professor Paulo, que agora, né, que foi nosso doutorando, e ele fala disso, dessa discussão. Nós temos cartas da doutora Berta, né, que mostrando o quanto que havia essa intensa discussão entre mulheres de Goiás e mulheres no centro de São Paulo, Rio, discutindo sobre a necessidade da participação política. Infelizmente, parte dessas cartas foram queimadas no incêndio do Museu Nacional. E aí eu entro no primeiro ponto que eu acho importante nós trazermos à tona, que são 2 pontos. Primeiro, a preservação dos documentos históricos. Nós temos no Brasil uma política de péssima preservação dos documentos históricos. E aí é no Brasil. E é uma atenção que nós precisamos dar redobrada. E é uma coisa que, como historiadora, eu preciso ressaltar aqui, né? Clamar pela necessidade de preservação desses documentos. A atenção das políticas públicas para isso. Porque aquele incêndio foi terrível, foi aterrador e queimou parte das pesquisas necessárias, né? Ele estava indo fazer a pesquisa, ele já tinha levantado, ele já tinha feito o levantamento de todas as fontes, ele só estava indo lá fazer a transcrição naquele momento, tá? E aí, assim, queimou. Ninguém mais vai ter acesso àquilo. E é isso que acontece muitas vezes, e aí a gente fica sem a documentação. A segunda coisa é que a história ela é feita quando a gente dá atenção a um determinado objeto, a uma determinada narrativa, a uma determinada fonte. E durante muito tempo a atenção não foi dada às mulheres, durante muito tempo a atenção não foi dada a determinadas narrativas. Então, durante muito tempo, a preservação de documentos referentes às mulheres não foi dada a devida atenção. Então, parecia que não existiam mulheres na história. Então, a história foi muito contada. A gente tem muitos livros, né, mais antigos que parece assim, então não existiam mulheres na história. Eu ouvi isso durante muito tempo. Não existiam mulheres na história. Você vai ler livros mais antigos, muito bem feitos, mas não tinham mulheres na história. Cadê elas? E se hoje nós olhamos novas perspectivas, novos caminhos, a gente vê, inclusive, como elas foram importantes na independência do Brasil. Você vê uma nova narrativa da decisão política das mulheres na independência do Brasil, em momentos políticos importantes, fundamentais, na abolição da escravatura, em vários outros momentos políticos fundamentais. E hoje a gente está revendo isso, inclusive, nos códigos eleitorais, na participação do código das eleições, e por aí vai. Então a gente precisa, né, dar atenção a essas novas documentações e não colocar as mulheres como um anexo, como um apêndice. Então nós escrevemos sobre, né, a participação, né, do Código Eleitoral, a participação dos eleitores e das mulheres. E aí as mulheres vão no E. E o E fica lá embaixo. Então, eleitores e eleitoras. De nós todas. Porque essa mistura ela foi muito importante. Essa pressão que as mulheres exerceram, né, no Código Eleitoral de 32 foi muito importante. Foi, obviamente, uma estratégia, né, foi uma conquista real, uma concessão estratégica do governo Vargas? Essa era uma pergunta que eu queria fazer, né, já adiantando um pouquinho. Porque o voto feminino fica facultativo, enquanto para os homens é obrigatório, né?
já mostra que há uma estratégia aí. A cidadania ainda continua sendo prioritária para a questão do homem. Ok. Mas apenas as mulheres alfabetizadas podiam ainda votar. Ok. Ainda tinha restrição dos homens terem que autorizar. Ok. Mas já tinha uma pressão muito grande. Ele já não conseguia mais resistir a dizer não ao voto feminino. O que demonstra que havia uma pressão pública, objetiva, real, que tinha uma resistência muito forte, porque não é um processo linear, não é um processo dado, é um processo conquistado. É sempre, toda mudança é um processo conquistado, a gente sabe disso. Então, quando chegou em 32, ele fez a manobra que ele pôde fazer, mas ele teve que conceder alguma coisa. Então, ele concedeu em 32, ok, né? Foi uma estratégia para o governo modernizar. Então, ele fez o que ele pôde, modernizou e seguiu adiante. Tá? O que a gente conseguiu? E aí, obviamente, assim, eu tenho as imagens que a gente consegue, né? Essa é a primeira imagem que tem na página 204 do livro. Eu trouxe as imagens do livro para vocês verem um pouquinho e ficarem instigados a lerem o capítulo, né? O que a gente conseguiu de imagens, não são muitas, mas essa imagem, né, de mulheres que pressionaram. Vocês verem que são mulheres pelas vestimentas, mulheres de classe média alta, mulheres, a gente considera hoje mulheres chamadas de elite, certo? Mas é um grupo significativo, né? E são sempre grupos em vários lugares do Brasil. Se a gente olhar, né, a Mônica Caravagé, não vou conseguir falar o sobrenome dela, Mônica, me perdoa. A minha colega Mônica, tá, do GT de Gênero, está sendo transmitido ao vivo, e eu, né, que tem um livro sobre mulheres e o processo eleitoral, ela é especialista nisso, e ela fala sobre isso no Brasil, tá? E depois eu passo a referência direitinho. E, assim, ela fala disso, que no Brasil todo você tinha comissões de mulheres pressionando o governo federal. Isso não era uma coisa única. Não era só daqui de Goiás, mas também não era só do Rio de Janeiro, também não era só de São Paulo. Tá? Então, assim, por outro lado, né, o que a gente consegue perceber? Que essa inclusão foi uma tentativa, né, mas ainda limitada. Dados que a gente consegue levantar, tá? Aí a gente consegue ver fotografia de eleitoras em sessão de votação, coisas que a gente conseguiu levantar, tá? Em jornais nossos, na página 205. Dados que a gente conseguiu levantar efetivamente num jornal daqui de Goiás, que do alistamento eleitoral, quando conseguiu se fazer, né, um levantamento em 1933, das 1.581 pessoas que se registraram como eleitores, apenas 255 eram mulheres, ou seja, cerca de 16%, 17%, tá? 16,21% para ser mais exato, tá? Ou seja, não é muita gente. Foi um início, mas já significa um avanço, tá? Muitas mulheres, tendo direito ao voto, não compareceram às urnas. E aí, quais são as deduções que a gente começa a ter? Pois enfrentavam resistência dentro de suas próprias famílias e comunidades, porque você tem que levar em consideração que você está em 1930 em Goiás, tá? 1930 no Brasil, né? Dentro de uma lógica que é uma lógica patriarcal. Então, se a gente começar a levantar a lógica patriarcal, a cultura patriarcal, em que uma mulher não deve pensar, o homem é o cabeça da família,
O homem é o provedor e a parte pensante da família. Uma mulher não deve tomar decisões. Que isso, uma mulher votar? Que ideia é essa, uma mulher ter pensamento próprio? Isso aparece nos jornais do século XIX. Nos jornais do século XIX aparece exatamente expresso isso. Isso eu pesquisei no meu doutorado, no meu mestrado. Os jornais falavam exatamente isso. Que perigo é esse, mulheres querendo ler e escrever? Que perigo é esse, mulheres querendo pensar? Que perigo é esse, mulheres querendo ser educadas? Era a questão da educação. Depois da educação vinha o quê? O direito à participação política. E aí, se você, dentro dessa cultura que ainda é muito arraigada, a mulher querer tirar o voto, né, tirar o código, o título de eleitor, que isso? Muitas vezes ela queria, e aí ela era impedida, a gente imagina que pela sua família. Quer seja seu pai, quer seja seu marido, quer seja seu tutor. Então a gente tem um duplo enfrentamento aí, que é o enfrentamento do governo, né? Uma vez concedido o direito do governo, o enfrentamento familiar, tá? E o moral da sociedade, porque você vai ter que ir até a urna, você vai se mostrar como uma mulher eleitora. Então são muitas barreiras que você vai quebrando, tá? Então isso vai mostrando como que a gente está enfrentando muito mais do que só um direito ao voto. Isso aí é uma mudança de lógica social e cultural. Isso é uma mudança de lógica política, em que vai lutando pela paridade de sociedade. Parece uma besteira, né? Um código de eleitor. Mas isso é uma luta por paridade social. Porque eu estou dizendo, com um código de eleitor, que eu e você temos o mesmo direito de pensarmos e decidirmos numa mesma sala sobre quem é que vai tomar as decisões sobre a nossa sociedade, sobre saneamento básico, sobre creche, sobre tudo. E você está me dizendo que não, que quem tem que decidir sobre isso é você. E a nossa sociedade está dizendo que quem tem que decidir isso é você, porque só você consegue pensar melhor do que eu. E isso, no fundo, é um modo patriarcal de pensar. Deixa que eu pense sobre isso, vai para casa cuidar dos filhos. É o que você faz melhor. E é o que a gente enfrentou durante todo o século XX. E de uma certa forma, né, esse avanço simbólico, né, que a Constituição de 34 consolida com o sufrágio feminino, né, poucas mulheres foram eleitas, né, e a gente vê os esforços constantes. Essas mulheres são guerreiras nesse sentido. Eu não gosto dessa palavra guerreira, né, mas eu vou usar sim, porque elas enfrentaram, elas se colocaram numa posição de ataque, elas se colocaram numa posição de enfrentamento, elas saíram em fotos, foram publicadas, suas vidas foram modificadas para sempre, elas se expuseram. Toda vez que uma mulher se expõe, ela se expõe a ser humilhada, ela se expõe à sua família, ela expõe a possibilidade dela ser, desde sempre, a mais tarde ter a sua moral colocada em xeque, por qualquer exposição pública que ela faça, por qualquer discurso público que ela faça. Qualquer discurso público que ela faça. Quer seja em defesa da educação, quer seja em defesa da saúde, quer seja em defesa da participação política, quer seja em defesa de uma sociedade melhor. Um homem falando, e isso não é para machucar nenhum homem, tá? Mas isso é uma verdade. Um homem falando não machuca como tanto uma mulher. Porque uma mulher, ela vai sofrer retaliação a qualquer momento.
E quem está aqui e é mulher sabe disso. O quanto que se expor é se fragilizar. E, portanto, o quanto que se expor é se colocar num papel de guerra. E elas fizeram isso. E, portanto, por isso elas se colocaram nesse papel do esforço constante. Do esforço constante para conseguir o sufrágio feminino. E as mulheres goianas fizeram isso, nesse esforço constante, né? Só depois a gente passa a fase do nosso livro, que o nosso livro para em 37, e é só depois de 37 que a gente vai ter as 3 primeiras mulheres eleitas, né? Aqui em Goiás, e aí a gente fica para o próximo livro, quem sabe, né? Para a gente poder pensar, e exatamente é num estado ditatorial que essas mulheres vão ser eleitas e vão começar a fazer alguma diferença, sim, né? Porque vai ser em São Paulo a primeira deputada federal do Brasil, que fez uma diferença simbólica, certo? Mas mostra que é muito difícil uma mulher ser eleita, e tem características para essas mulheres serem eleitas. Elas sempre são associadas a boas esposas, elas sempre são associadas à maternidade, até hoje. Percebam, toda campanha política de mulher, a mulher tem que estar associada à maternidade. Toda. Ou ela é uma boa esposa, ou ela é uma má esposa, ou ela é uma boa mãe, ou ela é uma má mãe. Essas são perguntas sempre feitas para todas as mulheres em campanha eleitoral. O mesmo não é feito para os homens. Percebam, observem. Todas as mulheres. Aqui no Brasil, né, numa pesquisa que uma PIBIC minha fez há uns 5, 6 anos atrás, sobre mulheres, na participação de mulheres aqui em Goiás, na década de 70, nós fizemos um levantamento de todas as campanhas políticas durante um período na década de 70. Todas se apresentavam como mãe. E depois, as suas formações políticas, as suas formações escolares. Mas primeiro era mãe. É a primeira qualificação dela. Que aí eu comprovo que eu sou uma boa pessoa, uma pessoa decente, uma pessoa que você pode confiar. Então, assim, eu estou trazendo mais do que o capítulo, porque a gente vai... Vocês vão ler o capítulo, eu tenho certeza. Então, assim... E trazendo também uma coisa que eu achei interessante. Eu posso estar fazendo, e eu acho importante, pensar nas exclusões. Quem eram as mulheres que podiam votar? O voto ficou obrigatório a partir de 34, né? A escravidão tinha sido abolida, mas a exclusão da população negra era muito grande, né? Mas o voto obrigatório era um voto universal, ok. Eu fiquei olhando para essa foto durante muito tempo, mas aqui você não tem nenhum censo, né? Você não tem nenhuma coisa, eu fiquei olhando, a gente ficou discutindo, não tem nada sugerindo, só tem a data, estado, profissão, doméstica, né? E eu fiquei olhando a foto. E pela foto, né? Pelos traços, você é uma mulher de Goiás, pelos traços, pela foto, por tudo, eu pensei, bem, essa mulher, né, tem traços bem, né, que se parecem de uma mulher negra. Eu ouso pensar, não nesta mulher, mas nas exclusões das mulheres negras e nas inclusões. Quem entrou, quantas eram, como é que a gente consegue olhar? Será que a gente consegue resgatar os documentos? Será que a gente consegue reunir isso em outros arquivos? Será que a gente consegue recuperar, fazer um tratamento dessas fotos, pensar sobre a questão dessas mulheres negras, pensar sobre esse duplo enfrentamento, que é um duplo enfrentamento? É uma mulher doméstica, logo é uma mulher de uma classe social baixa, porque aqui está me dizendo, né, o emprego que ela está tendo na época. Uma doméstica não é de uma classe social alta. Os traços estão me dizendo, né, que são traços fisicamente que me parecem, posso estar enganada, por isso que eu estou dizendo, me deem sugestões, e que me levou à reflexão. Não estou dizendo desta foto, mas à reflexão. Desse duplo enfrentamento que a gente precisa, inclusive, falar. Porque senão a gente também só está falando
né, de uma história social branca. E a gente precisa pensar nessa história social diversa, né? Goiás tinha uma população negra muito grande. E ela votou quantos por cento? Como é que a gente faz esse levantamento se o censo eleitoral não fazia isso? Porque eu estou vendo aqui pelo título de eleitor que não fazia. Por que caminhos a gente consegue fazer esse levantamento de quantas pessoas negras votaram na década de 30, na década de 40? Isso foi um questionamento que eu me fiz e não consegui encontrar uma documentação. Pode ser que eu encontre aqui, conversando com vocês. E pode ser que a gente encontre documentação em algum outro momento, né? Mas que é alguma coisa que a gente precisa pensar seriamente, porque é uma história ainda não contada, ainda não escrita, não deste ponto de vista. É uma narrativa que precisa ser ainda mais explorada. Se já foi explorada, eu também posso estar enganada e alguém já ter escrito sobre esse assunto, mas pelo que a gente procurou, pelo que eu procurei, pesquisei, não achei teses de doutorado, não achei teses de mestrado. Pode ter sido escrita numa revista, pode ter sido escrita no exterior, eu não tenho encontrado. Mas eu procurei em bancos de tese, eu procurei, em bancos de mestrado, não achei. Portanto, fica aqui também a minha sugestão, provocação, de que existem histórias para serem pesquisadas. Histórias belíssimas no TRE para serem pesquisadas. Narrativas para serem provocadas aqui, né? Então é um convite também para as historiadoras e historiadores que estão aí, pensando, o que eu vou pesquisar? Já não tem mais nada para pesquisar. Tem muita coisa para pesquisar em Goiás. Linda, bela, e o TRE chama vocês, por favor, venham, né? Porque tem muita coisa interessante para pesquisar. E, finalizando, aqui, ó, a página do jornal que nós encontramos era uma coisinha pequenininha. E aí é um trabalho realmente de formiguinha. Pedacinhos de jornal, em pedacinhos de jornal, que você vai encontrando pequenas informações. Porque, de fato, a gente precisa ir, assim, investigando para encontrar. E aí, assim, a ampliação desse eleitorado feminino possibilita um aumento progressivo das mulheres na política. E foi mesmo. Hoje, nós temos mais mulheres registradas, para votar do que homens. Nós temos mais mulheres eleitoras do que homens. Isso é um dado no Brasil. É uma reflexão. Como garantir que o voto feminino resulte em maior poder político para as mulheres hoje? E como a gente entender que isso é um processo que ele não se acaba. A conquista do voto feminino, que é hoje, ele foi uma conquista e ele não se acaba. E hoje, principalmente no mundo que está em crise, em que a gente vê pessoas dizendo cada vez mais que votar não serve para nada, eu digo, votar serve para tudo. Votar não é só um ato de ir lá na urna. Votar diz: nós somos iguais, nós temos paridade, nós, homens e mulheres, nós somos seres humanos com a mesma capacidade. Isso importa, isso é uma balança. E se a gente começa a perder esse equilíbrio dessa balança, isso vai ficar muito, muito ruim, muito rápido. Então, assim, eu agradeço a oportunidade de poder contribuir um pouco, e falar que aqui Goiás foi pioneiro em trazer boa parte dessas discussões. As mulheres goianas no alistamento eleitoral foram as primeiras a fazer boa parte dessa arregimentação do alistamento eleitoral. Elas fizeram a maior parte das campanhas. Essa comunicação o tempo inteiro com o Sudeste reforçava, isso era uma coisa que a gente sabia, reforçava as campanhas, inclusive no interior. A gente sabia que era modesta a participação. O Estado Novo
aí é um outro capítulo, vai dar algumas nuances para isso, mas que aqui, Goiânia é um estado profundamente interessante para a gente entender, principalmente porque a gente está nesse momento, que é um momento, né, de disputas políticas internas, e essas mulheres vão saber fazer boas alianças com quem está ganhando, né? E nessas alianças que elas vão fazendo com quem está ganhando, elas vão nos bastidores trabalhar, né, os direitos que elas conquistaram aqui, né? Então, é isso. Agradeço e fico aberta a sugestões. Alguém? Aproveitar que o microfone passou por aqui, dar os parabéns também à palestrante, tá? Aqui adiante. Oi, achei. Carioca, né? Carioca. Seja bem-vindo a Goiás. Parabéns pela palestra, tá? Eu vou passar para o meu colega, ele é concursado, aposentado na Federal do Ibama, né? Filósofo, vai se apresentar. Muito boa tarde. É uma alegria muito grande estar presente aqui nesse evento ímpar e também uma alegria estar diante da sua palestra, realmente elucidadora, excelente palestra, meus parabéns. Eu sou filósofo pesquisador da filosofia política no UFG, como filósofo política e ética. Uma coisa que me causa bastante surpresa é o fato de que o Brasil, em 1927, já tinha uma mulher como leitora, não é? Celina Guimarães Viana, não é? Não, antes de todas as tentativas nacionais, não é, de se colocar de maneira formal o voto. Claro, em 32 e 34 os passos mais largos foram dados, até que em 46 realmente tornou-se obrigatório o voto feminino, tanto quanto o voto masculino. Mas uma coisa que é interessante é o seguinte: a Suíça, que é a terra do nosso Jean-Jacques Rousseau, né, o pai da democracia moderna, né, que escreveu o Trato Social, talvez a obra mais democrática da história da filosofia política, só fica atrás de John Rawls, né, na teoria da justiça. Mas na Suíça, somente em 1971, não é, que as mulheres passam a ter direito de voto, e não foi assim de maneira global. Não é? Alguns cantões demoraram muito tempo, inclusive Appenzell Einholden foi o último cantão a permitir que as mulheres viessem votar na Suíça, em 1990. Quer dizer, muito recentemente, né? Isso é muito interessante, né? Eu acho que é algo que a gente precisa refletir, né? Como é que pode, né? Algo nesse sentido, né? A terra de Jean-Jacques Rousseau somente em 1990 considera o voto global, né? A todas as mulheres, né? Mas uma coisa que também nos salta os olhos é o seguinte, que no Brasil somente 17% das mulheres participam como políticas eletivas, né? Ou seja, deputadas, senadores, etc. Né? Já na Suíça, 42%, não é? Então veja que nós temos duas discrepâncias, não é? Eu gostaria de saber como é que a senhora vê, não é, esse ângulo, né? esse horizonte, né? dessa perspectiva que eu estou anunciando aqui nesta tarde para todos os presentes. Muito obrigado. A participação das mulheres como eleitoras ou como candidatas? As mulheres passaram a votar muito cedo no Brasil, não é? Ou seja, até hoje são a maioria das eleitoras. Na Suíça passaram a votar muito tardiamente. No entanto, na Suíça 42% das eleitas ou dos eleitos, por assim dizer, são mulheres, não é? E no Brasil apenas 17%, agora talvez se movimento só de 20% das mulheres são eleitas para os cargos eletivos. Por vários motivos, né, eu acho que a gente teria que fazer um panorama enorme, mas por vários motivos, as mulheres têm se desinteressado da política nos últimos tempos. Né? Isso é uma coisa que vale uma grande pesquisa, mas a gente tem visto isso. Né? E isso tem
decorrido, eu vou eleger um dos motivos, né? É essa massiva campanha de desilusão de que a política não vai resolver nada no Brasil. Essa briga de ódio que tem acontecido também nos últimos 10 anos, de que você só tem duas opções, discursos muito exaltados, né? E essa ideia de que uma mulher participando não vai fazer nenhuma diferença, ou de que a política é algo desinteressante e só faz parte de uma determinada situação específica da nossa vida. Esse não entendimento de que a política é diária e que faz parte de todos os nossos atos. Isso que eu estava dizendo, um código eleitoral, um título eleitoral, a pesquisa eleitoral, ela não é algo que é só no dia que você vai lá e vota e escolhe alguém. Ela representa toda uma lógica de viver. Ela representa diariamente o meu direito a pensar, o meu direito a sair, o meu direito a decidir, o meu direito a lhe dizer e nós debatermos em pé de igualdade. Ao senhor respeitar, e não só respeitar, está pedindo a minha avaliação. Está considerando a minha avaliação. Olha que coisa, né, linda, né? Que coisa elegante. Olha que paridade. O senhor está pedindo a minha avaliação. Um homem, uma mulher, em pé de igualdade intelectual. Certo? Então, assim, essa elegância intelectual, ela só é possível no momento em que nós dois nos consideramos intelectualmente semelhantes. E isso é um rompimento de uma das estruturas que o patriarcado sim impõe, que é a ideia de que mulheres não são capazes de raciocinar igual ao homem, né? Então, assim, eu me lembro que por várias vezes, né, quando eu dou aula sobre isso, a gente vai levantando ideias, vai falando disso na história, né? E a gente vai dizendo o quanto que isso daí, a gente pode dar falar milhares de exemplos aqui, mas assim, Sócrates teve aula com uma mulher, né? E aí, assim, ele teve aula com uma professora. Ele aprendeu de uma mestra, ele fala isso nas memórias dele, ele teve aula com uma mulher, uma historiadora, uma filósofa. E às vezes é preciso um professor falar disso, para que os homens ouçam. E aí os homens ouvem quando um professor fala que é uma mulher que deu aula para Sócrates, senão ele fica... Não. Então veja, o pensamento patriarcal, ele vai apagando as mulheres e a inteligência das mulheres da história. Ele vai apagando as intelectuais, as filósofas, né? E vai botando elas num canto, num anexo. Isso vai sendo feito não por nenhum tipo de nada, mas ele vai sendo construído porque é um sistema, é uma estrutura de dominação, de poder. E a quebra disso é colocarmos-nos em outro patamar, em outra lógica de viver, numa lógica, né, onde, por exemplo, eu entendo, né, a política no dia a dia. Política, para mim, é tudo. É o ato revolucionário de viver. É o ato revolucionário de viver. E as mulheres não têm entendido isso nos últimos anos, por muitos motivos. Um outro motivo, por exemplo, é a grande confusão que se tem feito sobre a ideia de feminismo. As pessoas têm não entendido o que é feminismo. É o ato revolucionário de viver. Como diria, né, existe uma grande feminista que diz: eu sou mulher há tempo demais para não estar a favor de mim. Logo, eu sou feminista. Eu sou mulher há tempo demais para não ser a favor de mim mesma. É o ato revolucionário de estar viva e de viver. Isso é a participação política no mundo. Não tem como eu não ser a favor da participação política das mulheres. E não tem como, né, a gente não pensar nas mulheres na política.
mas também outros motivos pelas quais afastam as mulheres da política. A maternidade, os vários impedimentos que vão ser colocados por conta de políticas públicas. E aí a gente teria várias coisas que eu falei, que a gente não teria como debater tudo. Mas tudo isso tem afastado elas, né? E aí a gente precisa também discutir isso muito seriamente, para isso ser retornado. Não só com mulheres eleitoras debatendo isso como algo importante, porque a gente precisa debater questões sérias, né, de decisões, mas como mulheres candidatas, né? E Goiás tem uma vivacidade de mulheres eleitas, né, uma vivacidade de mulheres candidatas muito boa, muito grande, né? Fico muito feliz de ver. Muito obrigado pela resposta. Muito obrigado pela resposta. Fiquei muito feliz com a resposta, muito contente. E mais uma vez, quero dizer que a senhora realmente deu um show. É a melhor palavra, um show. Muito obrigado, realmente. Estou muito feliz de ouvi-la. Obrigado. Primeiramente, boa tarde. Quero fazer das minhas as palavras dele, né? Parabenizar pela excelente palestra. E meu nome é Márcio, sou advogado eleitoral. Participei assim com muita assiduidade nessas eleições de 2024. E uma das minhas bandeiras era a participação das mulheres na política, né? Meu atendimento a candidatas foi de maior intensidade. E posterior ao fim das eleições, a gente conseguiu observar muitas fraudes na aplicabilidade da lei, da súmula 73 do TSE, que são a reserva de, no mínimo 30% de mulheres em candidaturas nas chapas. E podemos observar que não só aqui em Goiás, mas como no Brasil, o TSE conseguiu fazer esse diagnóstico, mais de 700 municípios não cumpriram com a cota de gênero, né, que são reservar no mínimo 30% de mulheres para disputar as eleições. Mas tem que ser mulheres que disputem de verdade. Mas aí muito se questionou por parte de homens que estão montando partido que não tinha mulheres querendo disputar as eleições, não tinha mulheres o suficiente para disputar as eleições. Aí eu sempre ponderava, mas o que o partido fez para fomentar a participação da política das mulheres ao decorrer de 4 anos? Qual foi o cargo de expressão para que a mulher pudesse, assim, trabalhar aplicando o seu trabalho, aplicando a política, né? Não é dado espaço para as mulheres, aí agora na reta final eles querem preencher com 30%, que é de acordo com a lei, e obrigar algumas mulheres a participar dessa disputa sem ter estrutura financeira, sem ter estrutura de trabalho, sem ter tempo de trabalho, 3 meses, é um tempo muito acurtado para qualquer um fazer uma campanha. Imagina uma mulher que tem as responsabilidades também, que por mais que ela vá disputar, ela também tem suas responsabilidades, e essa aplicabilidade da lei ela foi um pouco remota, não teve de fato a aplicabilidade desses 30% na disputa dessas eleições, não teve a aplicabilidade do fundo eleitoral que de verdade devia ser destinado para as mulheres. E por mais que a súmula 73 do TSE, que garanta essa reserva dessas vagas, o que é preciso fazer mais para que mais mulheres possam participar como candidatas? Foi maravilhoso, né, a gente conseguir a oportunidade da mulher votar. Agora a gente quer que elas também participem e sejam votadas. Você havia dito que Goiás, né, teve uma participação muito grande de mulheres nas eleições, e o pior que a verdade é Goiânia. Em Goiás, infelizmente, a Aparecida de Goiânia, vou dar um exemplo, temos apenas uma mulher eleita, né, de 26 vereadores, apenas uma eleita. Então ainda está um pouco distante. O que é preciso fazer mais para que seja garantido o direito da participação das mulheres na disputa eleitoral em tom de igualdade? O que é preciso fazer? Eu vou te dizer, primeiro eu vou te dar uma resposta que não, parece que eu estou fugindo, não estou não. Mas é o seguinte, assim, quase sempre o palestrante tem uma função meio carrasca
porque assim, a gente sempre ouve qual é a solução. E assim, a gente nem sempre tem todas as soluções, mas eu vou dar uma sugestão que me passou aqui pela cabeça, eu não sei se é viável, mas um acompanhamento progressivo durante esses anos antes da eleição. Porque a comissão teria, não sei se vocês teriam verba para isso, mas que fazer um acompanhamento com os partidos durante esses anos. Pelo menos algumas incursões, né, com esse questionamento que você fez. O que vocês estão fazendo? Como um acompanhamento que a gente, às vezes, faz, né, em alguns outros cargos, em alguns outros órgãos. Porque com isso, vocês têm um acompanhamento ano a ano. Tá? Mas eu não tenho solução para tudo, não, tá? Infelizmente. Mas talvez essa seja uma boa, entendeu? Porque se vocês também chegarem só na reta final, vocês também não vão conseguir a resposta. Mas se vocês também aparecerem lá de tempos em tempos, vocês também vão exercer a função de uma espécie de acompanhamento eleitoral. Entendeu? Professora Ana, é um prazer conhecê-la, conhecia virtualmente e agora presencialmente. Quero agradecer o Jales, o presidente Jales, por essa dica de poder transmitir ao vivo. E estava ao vivo, mas a internet caiu, está sendo gravado, mas vai ser retransmitido. Agradecer ao Shaul por permitir esse intercâmbio. Eu, como presidente da Associação dos Egressos da UFG, lutamos para que a universidade aproxime-se da sociedade e vice-versa. E essa relação institucional é muito importante e começar pelo TRE mais ainda. E a pergunta vem aí, por aí. O TRE durante o primeiro período, como o professor Jales colocou muito bem, negado um trecho da história dele, porque foi cassado, e foi cassado pela ditadura, a justiça eleitoral. Recentemente, estamos vivendo uma fustigação violenta contra a justiça eleitoral. E começou essa justiça, essa perseguição, quando cassou a primeira mulher presidente eleita no Brasil. Quando se defende o direito da mulher de ser eleitora e ser eleita, não se deveria defender também, atacar essa farsa de que foi um impeachment, defender, portanto, o direito da Dilma em terminar seu mandato. Não é defender a justiça eleitoral, não é defender a democracia. Você me jogou no vespeiro, né? Vai ter que se posicionar. Nossa. Bem, existe um debate entre historiadores e historiadoras. Isso, me jogou no vespeiro. Então, assim, do ponto de vista, alguns historiadores, e agora é muito sério, do ponto de vista de alguns historiadores, algumas pessoas dizem que ela deveria terminar o mandato. E defendem essa ideia de que o mandato era uma coisa que ela tinha o direito para terminar o que ela começou. Isso é muito sério. E o que foi feito foi uma imensa, massiva intervenção política. E essa massiva intervenção política quebrou a nossa Constituição. E aí, com isso, de fato, a nossa Constituição se tornou uma brincadeira. Nós, a partir daí, tivemos uma quebra das regras democráticas. E aí, assim, se eu quebro as regras democráticas, que é, né, o nosso conjunto básico de leis, eu posso quebrar qualquer regra. A fragilidade que a nossa sociedade viveu depois disso é muito séria. Né? Então, esse é um argumento de um determinado grupo. Tá? E esse é um argumento que
esse grupo que defende é um grupo muito grande, né? Que é um grupo, eu diria, que é constitucionalista, e eu acredito que a maior parte, né, das pessoas que trabalham com leis, né, que respeitam as leis, né, defendem, porque isso assim, todo mundo que entende que os códigos eleitorais eles precisam ser respeitados e a Constituição, que é a nossa Carta Magna, precisa ser respeitada, ela, bem, foi manipulada. Se a gente pode manipular a nossa Carta Magna a qualquer hora, bem, a gente não tem nenhum conjunto de regras e aí é o lobo comendo os lobos e o mundo vira bagunça. E eu acho que mais ou menos do jeito que está um pouco, né? Mas enfim. E existe um outro grupo que diz que não, que os crimes que foram cometidos são absolutamente sérios, muito mais sérios do que a Constituição, que são acima da Constituição, que às vezes precisam existir exceções, que existe a exceção da exceção, que existe a possibilidade de uma exceção da exclusão que não fere a Carta Magna e que criaram dentro da Constituição um apêndice, né? Um apêndice que se fala constitucional e que aí vai justificar também em termos, né, legislativos toda a lógica do impeachment. Aí eu vou deixar o juridiquês para quem é de direito. E toda essa lógica também segue uma tramitação jurídica que foi considerada legítima. Vejam bem, foi considerada legítima, portanto é legítimo. É legal. Foi legal. Foi considerada legal, foi votada como legal, foi autorizada, e se foi votada como legal, passou para a nossa história como algo legal. Agora vai depender da narrativa que a história vai fazer. Se a história vai considerar que o que é legal é moral, ou se a história vai considerar que nem sempre tudo que é legal é moral. Que nem sempre todas as ações legais são morais na nossa sociedade, em todas as sociedades. E aí essa é a resposta que eu posso dar. Porque nós precisamos entender que o mundo é feito de narrativas e de criações. E nós estamos vivendo essa dicotomia, porque existem grupos que estão discutindo. E esses grupos estão, cada um puxando a sua narrativa para o seu lado. E depende de quem está no poder. Quem está no poder manda na narrativa. Quem está no poder cria a narrativa e sustenta a narrativa. Jogando para a história das mulheres, quem está no poder pode dizer, não interessa a narrativa das mulheres, e retirar totalmente ela de todos os livros, de todos os estudos. E quem está no poder pode simplesmente dizer, elas são muito importantes, vamos pesquisá-las, vamos preservar os documentos, vamos colocá-las na história, vamos inseri-las nos livros e elas serem chamadas, e as historiadoras e historiadores que pesquisam isso serem chamados para um evento, e isso tudo ser valorizado. Então, sempre é, gente, sempre é o poder e sempre é a política. Esse ato revolucionário de viver. Sempre vai ser quem está podendo ali naquele momento. E eu acho que é o que está acontecendo, né, nesse momento, que é nossa disputa que nós estamos vivendo agora, né, que é quem está podendo, quem não está, quem está conseguindo, quem não está. E sempre vai ser isso. Eu realmente espero que nas narrativas de agora e do futuro, que a gente consiga fazer um bom debate e consiga demonstrar, né, as boas e mais e sustentar, não boas e mais como bondade e maldade, mas as questões, os debates, os bons debates intelectuais, aqueles que a gente consegue travar no diálogo civilizado, aquele que a gente consegue travar sem discursos
de ódio aclamados, aqueles que a gente consegue falar gerando opiniões opostas, mas civilizadamente, como sempre se pôde fazer, com vários direitos de resposta, sem o que a gente está tendo hoje, uma oposição tão ferrenha que ninguém mais pode dizer nada que se oponha. Isso tem sido a nossa maior derrocada civilizatória. Eu acho que é isso. A nossa próxima palestra seria com o tema A Estrutura da Justiça Eleitoral de Goiás entre 1932 e 1937, com o excelentíssimo senhor Márcio de Souza Moraes Júnior. Só que o doutor Márcio, ele teve um imprevisto e ele não vai poder estar conosco hoje à tarde. Ele pediu que pedíssemos desculpas, mas infelizmente ele não vai poder estar conosco. E nós vamos passar para a nossa próxima palestra. Ele é bacharel e licenciado em História pela Universidade de São Paulo, graduando em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Goiás, é historiador no Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, membro da Associação Nacional de História, Seção Goiás, e ele vai proferir a palestra com o tema O Funcionamento da Justiça Eleitoral de Goiás entre 1932 e 1937. Convidamos a sua senhoria, o senhor Felipe Petris Delon da Silva. Tá aqui. Deixei engatilhado. Boa tarde a todas e todos. Sou o Felipe. Vou falar um pouquinho do funcionamento da Justiça Eleitoral e confessar para vocês que eu peguei um pouquinho também da palestra do Dr. Márcio para falar da estrutura. Então, apesar da ausência do Dr. Márcio, espero que vocês não percam muito. Prometo que a palestra será breve, vou tentar me ater mais a partes, os detalhes, ao que é a principal da Justiça Eleitoral nos anos 30, e no final da palestra fiquem à vontade para as perguntas. E só um adendo, acabei não falando do Dr. Jales e da doutora Ana Carolina, mas a gente tinha um dispositivo aqui de apontamentos. Mas enfim, não só falando um pouquinho do sumário, que eu sempre gosto de deixar todo mundo a par do que vai ser apresentado, a gente vai falar um pouquinho desses temas, sobre mitologia, a época de Goiás, desafios, estrutura e metodologia, porque como eu sei que nem todos aqui são pesquisadores, é legal, somente na área de história, é legal apresentar um pouco sobre o que foi baseado esse trabalho, onde a gente conseguiu buscar as informações que explicam como a justiça eleitoral funcionava durante a década de 30, que é tanto por fonte primária quanto por fonte secundária. Fonte primária, a gente pegou documentos próprios da justiça eleitoral, nos arquivos, também na hemeroteca do IHGG, Instituto Histórico Geográfico de Goiás, no arquivo Frei Simão e no arquivo Histórico Estadual de Goiás, esses 4 arquivos. Além também de fontes primárias online, que para a gente que é pesquisador agora é uma facilidade enorme. E eu particularmente gosto muito de trabalhar com jornal. Então eu pesquisei também sobre alguns jornais, majoritariamente o jornal A Voz do Povo, que é um jornal governista, mas também, para análise comparativa, o Democrata e a Coligação, que são do mesmo dono, né? O Democrata ele funcionou até a década de 30, o início da década de 30, de
33 a 36 a coligação. Posso estar errado com relação às datas, mas é durante a década de 30 e justamente nesse processo autoritário que um vai ser fechado e depois o outro vai ser fechado justamente pelo governo do Pedro Ludovico. Informação Goiana e o Correio Oficial também são outros jornais. E como fonte secundária, temos a própria obra do Dr. Jales, que foi utilizada como fonte de pesquisa, o trabalho do Dr. Paulo Ritt também, que foi um dos organizadores, e outros também trabalhos que estão no livro, que fica a recomendação de leitura. Agora, sem mais delongas, com relação ao contexto histórico. Quando a gente vai trabalhar com relação ao período, isso a qualquer trabalho acadêmico, a gente tem que se ater a um recorte temporal e a um recorte geográfico. Esse é o primeiro ponto. Então, a gente faz uma contextualização antes do recorte que a gente quer. E no caso, como a gente está olhando a década de 30, não é possível entender esse período sem olhar para o período anterior, né? No caso, a Primeira República. E o processo que culminou para esse contexto, né? Que é a Revolução de Outubro, que é o golpe da Aliança Liberal de Getúlio Vargas e que levou também Pedro Ludovico ao poder. Para quem não sabe, o Pedro Ludovico ele tinha tentado uma incursão em Goiás, em Rio Verde, durante a década de 30, falhou, foi preso, mas com a vitória do Getúlio Vargas durante a Revolução de 30, ele foi colocado como interventor do estado de Goiás. E ele vai ter uma relação muito próxima com Getúlio, tanto que o período de governo dele, que é de 30 a 45, a primeira fase, coincide também com o governo do Getúlio, e também de 51 a 55. E durante esse período do governo provisório, que é de 30 a 37, antes da ditadura do Estado Novo, que é a ditadura que fecha a justiça eleitoral, tem uma expansão do poder judiciário. E é uma expansão, como o Dr. Jales bem falou, autoritária. Porque você, ao mesmo tempo que aumenta as complexidades, a estrutura, né, do Estado, do governo brasileiro, pelos seus poderes, né, tanto executivo quanto judiciário, o legislativo é um palco de disputas, e a gente vai ver aqui também que o judiciário também é um palco de disputas. A Revolução de Outubro, que é a instituição do governo provisório do Getúlio Vargas, ele acelera um processo que já estava em construção. Então, as eleições antes eram organizadas por uma comissão convocadas pelo Poder Executivo, mas que, desde o início da Primeira República, o Poder Judiciário, aos poucos, começa a participar de forma mais intensa da organização das eleições. Primeiro, com um decreto de 1904 e outro de 1916, que coloca a Justiça Eleitoral a incumbência de organizar o alistamento eleitoral. Na verdade, não a Justiça Eleitoral, coloca o Poder Judiciário para organizar o alistamento eleitoral e o início de organização das eleições, uma espécie de validação a partir da lei de 1916. E a Revolução de 30 ela vai acelerar esse processo e criar um órgão especializado, que é a Justiça Eleitoral, a partir do decreto de 24 de fevereiro de 1932, 21.076. É o decreto do nosso primeiro Código Eleitoral. Também foi outorgado, como o Dr. Jales bem salientou. E aí, pegar um pouco de Goiás dos anos 30, a gente falou já do governo pelo Ludovico, é um processo de modernização do Estado, muito inspirado também no processo de marcha para o Oeste. Para quem não sabe, o Brasil ele tem uma discrepância populacional muito grande, que era uma preocupação de Estado, você aumentar esse equilíbrio populacional. Então a gente tem uma população costeira que ela é muito maior do que a população interiorana. Isso é explicado por aspectos geográficos. A gente também tem aqueles mares de morros que cobrem todo o Nordeste até parte do Sul do Brasil. Isso dificulta a interiorização.
Então, também era uma preocupação do Estado brasileiro, não só da época de Getúlio Vargas, desde o governo Dom Pedro II, uma maior interiorização do Brasil até para uma integração nacional. E durante o governo Vargas, essa preocupação ela é materializada pela Marcha para o Oeste, que foi um movimento que tentou levar mais pessoas para o interior do Brasil. E, no caso de Goiás, já era o interesse, a questão da mudança da capital, foi justamente traduzido na mudança para Goiânia, e justamente no processo que o Dr. Jales bem explicou na sua primeira palestra. Então, a gente tem esse mudancismo condicionado, e o que leva para a construção de Goiânia. E uma coisa que a gente vai falar depois, mas eu já coloquei aqui, é a relação do jornal Voz do Povo e o Democrata, que é o nosso exemplo de dois jornais que são antagônicos e estão presentes com visões distintas a esse processo. Então a gente também fala sobre essa relação de censura e oposição, que é muitas vezes durante esse período abafada, que vai ser ainda mais abafada a partir de 37, com o final da primeira fase da justiça eleitoral e o seu fechamento. E falando um pouco da primeira fase da justiça eleitoral e o seu funcionamento, a gente tem dois aspectos que eu separei aqui para apresentação, que é a organização do processo eleitoral, quando foi criado o Código Eleitoral de 32, e a sua estrutura inicial. O processo eleitoral, durante o período, consiste no alistamento de eleitores, que é algo que já tinha sido feito pelo Poder Judiciário, mas que teve que ser refeito, porque você vai criar com a criação do novo Código Eleitoral, você cria um novo título de eleitor, e aí você precisa reiniciar todo o processo de alistamento de eleitores. Foram enviados para o Estado de Goiás, por exemplo, mais de 100 mil títulos de eleitor durante os anos de 32 a 33, mas só 14 mil desses 100 mil títulos que foram utilizados na primeira eleição, se não me engano, foi 14.500, algo nessa faixa. Filiação de partido, dos cidadãos em partidos, organização de mesas de apuração de voto, diplomação dos eleitos e o julgamento de crimes eleitorais. E a estrutura inicial, como eu já falei, né, a justiça eleitoral ela foi criada durante os anos 30, mas ela não foi criada do nada, ela se utilizou de uma boa parte de uma estrutura já existente, que era a estrutura do Poder Judiciário. Vai ser criado um Tribunal Superior na capital, que era o Rio de Janeiro na época, e um Tribunal Regional Eleitoral em cada estado. Esses tribunais, o Código Eleitoral é de fevereiro, mas os tribunais eleitorais eles só foram instalados efetivamente em agosto. Alguns em julho, outros em agosto, outros em setembro. Durante esse período do segundo semestre de 32, ocorreu a instalação do tribunal. No caso de Goiás, foi no dia 20 de agosto de 1932, na cidade de Goiás, na antiga Câmara dos Deputados. Foi instalado, não era um prédio exclusivo da Justiça Eleitoral. O primeiro prédio exclusivo da Justiça Eleitoral é este, que está aqui na Praça Cívica, logo mais nós falaremos, mas ele foi construído junto com a capital, justamente nessa promessa de modernização do Estado. A Justiça Eleitoral ela é um novo ator de organização das disputas políticas no Estado, no país, e como a gente vai ver logo, a partir dos exemplos que eu trouxe, os jornais governistas eles colocavam a justiça eleitoral como uma estrutura idônea que organizaria os processos das eleições antigas, porque era um problema recorrente, as acusações de fraude, e que elas não param, essas acusações, elas continuam durante os anos 30, mas de uma forma que acaba sendo muito menos violenta do que durante a Primeira República. Peguei um pouco de um dos artigos do Código Eleitoral, artigo 23, que fala sobre as atribuições do TRE, dos TREs, né? E vocês vão ver que não mudou muita coisa com relação aos dias de hoje. Então,
tem que cumprir as decisões do Tribunal Superior, organização da Secretaria, que nós falaremos mais adiante, superintender a Secretaria, nomeação dos funcionários da mesma Secretaria, decidir em primeira instância os processos eleitorais, processar e julgar os crimes eleitorais, conceder habeas corpus em matéria eleitoral, enfim. E fazer a apuração do sufrágio e proclamar os eleitos. Então, com relação às atribuições dos TRS, a essência não mudou, em relação de 32 aos dias de hoje. E, para falar um pouco dos desafios também, o primeiro deles, quando foi instalada a Justiça Eleitoral no estado de Goiás e na antiga capital, foi a contagem e qualificação eleitoral de todos os eleitores do estado. Nós, durante o ano de 33, que é quando efetivamente a Justiça Eleitoral começou a funcionar, porque de agosto até dezembro de 32 foi muito pouco tempo para você conseguir realmente organizar a Justiça Eleitoral. Então, efetivamente, ela começa a qualificação eleitoral em 33. E um dos primeiros desafios é a questão das fotografias de eleitores. Porque imagina, você está no interior de Goiás e você quer ser eleitor. Você precisa de uma foto 3x4. E se você pensar na época, na década de 30 tinha muito poucos lugares que realizava essa fotografia. Então, esse jornal aqui, se não me engano é o Voz do Povo, ele fala justamente isso, da dificuldade para os eleitores de se qualificarem, dos cidadãos se qualificarem como eleitores, pela falta de locais para tirar sua foto 3x4, que tinham muito poucas. Na época nós tínhamos 24 zonas eleitorais, e imaginem, em relação ao que temos hoje, né? Mais de 90. E a gente tem que contar o Tocantins também, né? Porque na época Goiás tinha o estado de Tocantins integrado. E 56 cartórios. Tínhamos os juízes eleitorais ou as autoridades judiciárias locais, para onde não tinha esse juiz eleitoral, e uma estrutura interna que é aproveitada, como eu falei, do poder judiciário já existente. Então aqui a gente já olhou, né, a questão do título de eleitor. A doutora Ana Carolina trouxe para a gente também uma imagem mostrando as informações, questão de filiação, nome, inclusive fica o convite para quem quiser passar no centro de memória posteriormente, tanto presencialmente quanto online, para ver. Nós temos vários exemplares de títulos de eleitor lá, tanto os primeiros quanto os atuais, né? Esse é o quinto, para quem quiser saber, é o quinto modelo. A gente teve alguns anteriores a esse, mas é o primeiro da Justiça Eleitoral. E aqui é um pouco da estrutura interna dos TRS, também presente no Código Eleitoral. Vocês vão ver, por exemplo, que muda bastante com relação aos dias de hoje. Nós temos basicamente duas secretarias na primeira fase do Poder Judiciário, na primeira fase do TRE, né? Que é a do expediente e a do registro e arquivos eleitorais. A secretaria, a primeira, né? Ela realiza as inscrições dos alistáveis, recebe classificação dos processos eleitorais, expede títulos eleitorais, exerce diferentes atribuições concernantes ao processo judicial. Mas eu quero que vocês olhem também com relação a outra secretaria, que são os arquivos regionais, que é uma das primeiras secretarias também. Para quem não lembra, o datiloscopista é aquele responsável por averiguar a digital da pessoa. Então, como a questão da fraude eleitoral era um problema recorrente, continuou sendo um problema por muitos anos e ainda é algo que muitos países ainda têm problemas com isso, o tribunal, como uma forma de controle antifraude, é a introdução de um sistema de inscrição eleitoral que buscava prevenir fraudes. Um exemplo também
aqui é que todo mês o presidente de TRE recebia dos prefeitos de cada cidade uma lista de óbitos com relação às pessoas que já faleceram e que fossem enviados aos chefes de cartório para que se evitasse que pessoas votassem em nome de pessoas já falecidas, que era o problema que acontecia durante a Primeira República e que era uma tentativa dos TREs de combater essas fraudes. Mas enfim, tem a parte da fotografia, do domiciliário, do patrimônico, que é o responsável pelo patrimônio, e o de processos. Então, muito menor também do que é o tamanho do TRE nos dias de hoje. A estrutura interna do tribunal começou via ato do chefe de governo provisório, no caso, o Pedro Ludovico Teixeira. Ele foi a pessoa que nomeou os primeiros funcionários do TRE. Não existia concurso público para os servidores da Justiça Eleitoral na época. E posteriormente, ou era o diretor-geral ou era o presidente do tribunal que nomeava os servidores dos TREs, do TRE, salvo cargos operacionais. A exemplo, por exemplo, um porteiro, um segurança, quem fazia essa nomeação era o chefe do governo provisório, ou seja, pelo Ludovico ele continuava com alguns cargos que ele nomeava aqui no tribunal. A composição do TRE era o tribunal pleno, o diretor da secretaria do tribunal, que era o diretor-secretário, que hoje é o diretor-geral, chefes de seção, oficiais interinos, juízes eleitorais e auxiliares de secretaria. Temos como primeiros diretores o Heitor de Moraes Fleury e o Benedito Eusébio da Cruz. E tem um terceiro, que eu acabei não pegando o nome, não recordo agora também. E como os primeiros presidentes da primeira fase da Justiça Eleitoral, temos o Maurílio Augusto, o desembargador Maurílio Augusto Curado Fleury, Rodolfo Luz Vieira e o Antônio Pirillo. O corregedor, durante toda a primeira fase da Justiça Eleitoral, foi apenas um e foi o juiz federal, não era o desembargador. E foi o único juiz federal que foi corregedor e que não foi desembargador durante todo o período do TRE, que é justamente na primeira fase. Posteriormente apenas desembargadores. Há um exemplo de cartório eleitoral da época de 30. Eu trouxe essa imagem, vocês podem ver que é bem diferente do dia de hoje. Parece muito com aquelas casinhas de Campinas. Mas notem o nome aqui, Foto Silva e Serviço Eleitoral. Justamente remetendo àquela questão das fotografias que eu falei para vocês. Era uma dificuldade muito grande você achar locais onde se realizava fotografia justamente para registro de eleitor. E agora falando um pouco da mudança de Goiânia, quais os desafios que a Justiça Eleitoral teve com a mudança da capital? Desafios e oportunidades também. Primeiro, a gente precisa de um controle de filiados e eleitores, porque muitos fazem a transferência de domicílio eleitoral para Goiânia, então o TRE precisou de uma força-tarefa para poder organizar essa transferência de domicílio. Justamente durante a gestão do Rodolfo Luz Vieira e do desembargador Antônio Pirillo, o TRE traz a necessidade de uma construção de sede própria, e é algo que é discutido durante a Constituinte e também a Constituição de Goiânia. E justamente nessa mudança de capital e nos investimentos que Goiânia teve para a sua própria construção, é garantido um espaço para a Justiça Eleitoral, que é onde vai ser colocado o nosso edifício histórico, justamente aqui na Praça Cívica, o marco zero da cidade, não tão zero assim se você considerar Campinas, né? Mas enfim, a necessidade de construção de sede própria faz com que o TRE comece a ser construído em 1935, o edifício sede no caso, e em 36 tem-se uma pressão, né, para que acelere o processo de construção
do edifício 7, porque o Poder Judiciário, na época, foi o último a se mudar para a capital. Durante a construção da capital, o Poder Executivo ele se muda primeiro, de Goiás para Goiânia, depois o Poder Legislativo, e o Judiciário ele só faz a sua transferência em 37. E um dos marcos... E um dos marcos é a construção do TRE. E também, que é em 14 de julho de 1937. Nesse mesmo dia, é também inaugurado a OAB, aqui em Goiânia. A inauguração da OAB, a seção Goiás, né, a transferência para Goiânia, Goiás do Estado, é também no mesmo dia do TRE. Então, o edifício sede é inaugurado em 14 de julho, né, como eu disse. Ele chama o Pedro Ludovico, ele é o presidente de honra. Eu até coloquei uma imagem, a gente já vai chegar lá. Ele é o presidente de honra, ele faz os discursos. E o TRE é inaugurado aqui e vai funcionar até novembro de 1937, por conta da ditadura do Estado Novo, do Getúlio Vargas, que vai fechar a justiça eleitoral. Mas esse é o edifício 7 em 38, justamente essa imagem do TRE. Vocês notem, por exemplo, que as janelas, elas preservam até hoje o estilo, né? O estilo Art Deco, que foi o estilo da época. E foi construído em Goiânia justamente nessa promessa de modernidade da capital. O Art Deco, só fazendo uma breve introdução, era considerado a arquitetura mais moderna que tinha na época. Então, uma arquitetura que começou nos anos 20, nos anos 30 ela foi popularizada. E Goiânia trouxe isso para cá. Então, aqui ó, a gente consegue ver a instalação do Poder Judiciário, Pedro Ludovico aqui no centro, como presidente de honra. E ela vai acontecer não aqui no TRE, mas na Praça Cívica, um dos edifícios, no antigo edifício do TJ, né? Tribunal de Justiça. E a gente consegue ver uma série de autoridades aqui. Na época, quando eu pesquisei, só um parênteses, quem fez a cobertura da inauguração da Justiça Eleitoral com fotografias, até remetendo essa dificuldade das fotos dos anos 30, é um jornal de São Paulo. É um jornal paulistano que vem para Goiânia e tira foto da inauguração do Poder Judiciário Eleitoral, que é o TRE. E para a gente encerrar, somente essa foto aqui no meio que eu falei, essa foto, para a gente poder encerrar, a gente observa que a Justiça Eleitoral ela entra como um novo árbitro de conflitos. Ela não é algo que nasce do nada, ela é algo que já vinha sendo construído, mas que é acelerado o processo via Getúlio Vargas, de uma forma autoritária. E é claro que a criação da Justiça Eleitoral, ao mesmo tempo que ela aumenta a complexidade a complexidade das relações políticas da época, ela também é muito inserida nessas disputas, no sentido de... eu vou pular por exemplo, que eu acho que eu até consigo falar mais fácil. Aqui eu peguei dois exemplos, a coligação e um exemplo do Voz do Povo, que é um jornal governista e um jornal de oposição. A coligação, ela por vezes vai elogiar desembargadores que ela tem que tem mais proximidade. No caso, eles vão falar aqui nesse exemplo o caso de Campinas, justamente de um voto de urna fraudada. Como eu já falei, aquela acusação sobre urnas fraudadas continuaram, mesmo com a criação da Justiça Eleitoral, e vão continuar por muitos anos. E eles vão, justamente nesse artigo, elogiar um dos desembargadores que atuavam na Justiça Eleitoral. E agora me fugiu o nome.
mas ele está aqui. É o Dr. Jarbas Caiado de Castro. Ele é alguém mais próximo da oposição e que várias vezes a coligação vai fazer elogios. Porém, se a gente pegar o jornal Voz do Povo, que é um jornal mais governista, você vai ver, e esse é só um dos exemplos, elogios ao desembargador Maurílio Augusto Curado Fleury, que era o presidente da época. É claro que essas relações não significam necessariamente que um juiz vai ser mais favorável ou outro, mas mostram que existe um cenário de disputa. E justamente esses jornais da época, que eram jornais políticos, não que outros jornais não sejam, mas esses eram bem pujantes porque participavam de partidos, tinham lá os partidos estaduais na época, eles utilizam para poder mostrar sua proximidade, né? Então, por exemplo, vai ter, quando o avô do atual governador Ronaldo Caiado vai ser cassado, em 32, o jornal A Voz do Povo vai fazer vários elogios à justiça eleitoral, justamente por conta da acusação da participação da Revolução de 32, São Paulo, da Guerra Constitucionalista, né? Da Revolta Constitucionalista de 32, e justamente quem vai e a acusação que tem aqui em Goiás é justamente que o Jarbas Caiado de Castro, o avô do governador, ele participou dessa incursão. Então, enfim, é só para mostrar essas relações. E, por fim, mostra uma estrutura política complexa que está presente na estrutura interna do Poder Judiciário. E que, é claro, essas disputas continuam até hoje. Em 37, a Justiça Eleitoral vai ser fechada, vai ter um período que a Justiça Federal vai ocupar o edifício histórico aqui do TRE, e posteriormente, em 45, ela volta e funciona até os dias de hoje com mais poder ou menos poder, a depender da época. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da apresentação e muito obrigado. Tem alguma pergunta? Você tentei muito bem, né? Precisou de pergunta. Eu posso perguntar. Em primeiro lugar, parabenizar pela palestra, que explicou bastante. Uma dúvida que eu tenho, não sei se você pode me ajudar. Depois que fechou a Justiça Eleitoral em 37, o prédio, o que funcionou aqui durante esses 8 anos, até 45? Pela pesquisa que eu fiz, na época, foi a Justiça Federal que ocupou o espaço. Tanto que, acessando o site da seção judiciária, TRF1, né, aqui em Goiás, você vê que na linha do tempo deles que está lá, que eles ocuparam esse prédio. Quando eu fui questionar na época, né, não, que é o TRF, não, em 45 funcionou, quem fez a pesquisa. 45 não, né, de 37 a 45. Então, a Justiça Federal, quando o TRE foi fechado, ela veio para cá. Mas depois eles tiveram uma outra sede. Mas é isso. E tinha algum servidor do TRE em 37 ou não? Ou todos eram cedidos pelo Estado? Todos eram cedidos pelo Estado, não tinha nenhum servidor específico. Tanto que essa relação, eu falei da relação de servidores de autoridades, mas isso também existia na relação das próprias pessoas que trabalhavam no TRE. Agora, até um exemplo que eu me lembro, a gente teve durante de 32 a 37 uma mulher que atuou como servidora aqui no TRE. Foi uma Perilo, o sobrenome dela. E ela justamente trabalhou na secretaria, uma das secretarias, e durante todo o período de 32 a 37 ela atuou aqui no TRE. Virgínia de Moraes Vieira Perillo. Virgínia de Moraes Vieira Perillo. Muito obrigado. Mas enfim, nessa época todos eram cedidos. Então, acredito eu, e aqui é só uma suposição,
fechada a justiça eleitoral, esses servidores foram realocados para outras instituições. É isso. Tá bom? Nós tivemos uma tarde, né, acho que de grandes palestras, palestrantes que nos abrilhantaram, né, com as suas expertises e de modo muito próprio para que as pessoas pudessem entender, né? Eu acho que foi engrandecedor para todos nós. E nós gostaríamos de agradecer a presença de todos e todas que estiveram conosco e desejar um ótimo final de tarde.